Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Apesar de o tema do nosso recolhimento desse mês, olhar puro e corpo iluminado, corresponder a uma frase de Jesus, confesso que o primeiro que me veio à mente ao pensar num ponto de partida assim para a nossa meditação foi uma música do Tom Jobim. Este seu olhar. Este seu olhar, quando encontra o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce é sonhar e pensar que você gosta de mim como eu de você. Bom, a segunda estrofe vocês já podem pegar lá no Google. Mas essa música termina assim: ah, se eu pudesse entender o que dizem os seus olhos. O ditado popular diz que os olhos são o espelho da alma. Refletem os nossos sentimentos de forma verdadeira. Brilham de alegria, outras vezes de paixão. Ficam vermelhos, emocionados ou quando estão tristes, pelo choro. Ficam alertas e abertos pelo susto. O nosso olhar pode seduzir, pode ser usado para repreender, para questionar. Outras vezes para transmitir otimismo, compreensão, confiança. Podem ser nossos olhos, nosso olhar pode ser estimulante ou pode provocar um retraimento. Chama a atenção como os evangelhos ressaltam a importância do olhar de Jesus nas diferentes passagens. O início da vida dos apóstolos, seguindo a Cristo, está marcado por esse olhar. São João, por exemplo, contando-nos da vocação de Pedro, do chamado de Pedro, diz como, uma vez que André, que já tinha encontrado a Cristo, foi atrás do seu irmão Pedro, lhe disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Levou a Jesus e Jesus, fixando nele o olhar de Cristo, fixo em Pedro, disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Fixando nele o olhar, Pedro seguramente jamais terá esquecido esse olhar. Nenhum deles. A todos Cristo, avistando-os, se dirigiu a cada um dizendo: segue-me. E assim aconteceu, fixando nele o olhar. O mesmo poderá dizer depois Filipe, Natanael, cada um deles. São Marcos faz referência também a um olhar fixo de Jesus.
um olhar que não foi correspondido e que gerou um sentimento assim diferente da vibração dos apóstolos naquele início ao ter encontrado o Mestre. Me refiro àquele encontro de Jesus com o jovem que tinha muitos bens, o jovem rico, que vem correndo, se lança aos seus pés e pergunta: bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus, lembramos, lhe diz que cumpriu os mandamentos. E o rapaz diz com sinceridade que os tem procurado viver desde a sua juventude, desde muito novo. E é verdade. E continua dizendo a São Marcos: Jesus fixou nele o olhar, amou-o e disse-lhe: uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido porque possuía muitos bens. Olhando fixamente, amou-o e disse: vende teus bens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Outras traduções dizem: e olhando-o com afeto, seja como for. Essa tradução de fato é muito forte, né? Amou-o, olhou, fixou nele o olhar, amou-o e disse-lhe. Parece que é mais ainda do que olhar com afeto. Mas o fato é que aquele jovem foi embora triste. Com certeza há muitas representações dessa cena, assim, do ponto de vista pictórico, né? Quadros. Eu só vi uma, que por sinal é a capa de um livro da editora Quadrante, A Quem Pedir Conselho, que é Jesus. De fato, o pintor representou muito bem, olhando com afeto aquele jovem, mas o jovem está como olhando para o lado, desviando o olhar, não sustentando o olhar de Cristo. Como que induzindo a pensar, se ele tivesse sustentado o olhar de Cristo, seguramente não teria ido embora triste, teria se deixado arrastar por ele. O Papa Bento XVI apresenta uma definição de fé, acho que é sua, não tenho certeza se ele cita alguém, eu li há tempos atrás. Uma definição até pouco convencional. Convencionalmente a gente encontra a fé sendo definida como sendo a adesão da inteligência a uma verdade revelada por Deus, com, sei lá, que é razoável, por mais que esteja envolvida no mistério, né? Mas algo desse tipo. Mas o Papa Bento XVI dizia: a fé consiste em desposar o olhar de Cristo e comprometer-se em função desse olhar. O olhar de Jesus. Um olhar que, com certeza, cada um de nós já experimentou alguma vez. Fechando os olhos da cara, abrindo os olhos da alma, soltando a imaginação, né, para contemplar essas cenas do Evangelho, já se colocou no lugar de Pedro, no lugar de Mateus, no lugar de Zaqueu, no lugar da mulher samaritana, no lugar de Maria Madalena, e se viu assim interpelado pelo olhar de Cristo a segui-lo de perto, a embarcar com ele na aventura de viver como filhos de Deus. São Marcos também, no capítulo 5 do seu Evangelho, faz referência à cura daquela mulher hemorroíça. Já tinha gastado todo o seu dinheiro, diz São Lucas. Ele que é médico deixa os médicos um pouco maus nessa consideração. Diz que ela já tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos tentando se curar daquela hemorragia, daquele fluxo de sangue, e não tinha conseguido. Mas ia pensando, se eu conseguir tocar pelo menos a orla da veste de Cristo ou de Jesus, eu vou ficar curada. E de fato acontece isso. E São Marcos diz que quem tocou minhas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem o fizera. Olhava com os olhos assim cheios de emoção.
de felicidade ao mesmo tempo, né? Ter sido tocado daquele modo, daquela forma, querendo identificar aquela mulher como que para congratular-se com ela. Que é o que vai acontecer depois? Porque ela se aproxima, a mulher atemorizada e trêmula, sabendo que nela se tinha passado, veio lançar-se aos seus pés e contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do teu mal. O olhar emocionado, cativado pela fé daquela mulher de Jesus. Ainda que talvez a referência ao olhar de Cristo mais tocante, mais, diria, talvez significativa que a gente vai encontrar no Evangelho, é o olhar dirigido a Pedro, depois de que esse o tivesse negado 3 vezes. É a cena já do início da paixão do Senhor, preso no Horto das Oliveiras, foi levado para um julgamento que é uma farsa, lá no pátio da casa do sumo sacerdote, com falsos testemunhos e tudo mais. E Jesus tinha anunciado a Pedro que na última ceia dizia que o seguiria até a morte. E Jesus lhe tinha dito: tu darás a vida por mim, Pedro, antes que o galo cante hoje 2 vezes, tu terás me negado 3. Pedro tinha sido introduzido por João, que conhecia a porteira lá da casa do sumo pontífice, tinha sido introduzido ao pátio, onde havia já uma pequena multidão, e Cristo já estava lá já tinha sido socado, cuspido, ridicularizado, passando também por todo aquele golpe moral de ver tantas mentiras e tanta inveja ao seu redor. Cristo, que qualquer um de nós não teria cabeça para pensar em mais nada, mas Cristo que estava pendente de tudo. E de repente percebe o canto do galo pela 2ª vez e fala: Pedro já me negou as 3. E busca Pedro com o olhar. Em São Lucas, então, no capítulo 22, versículo 61, e conta, e no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo, se refere a Pedro negando a última vez. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor: hoje, antes que o galo cante, tu me terás negado 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. O olhar de Cristo, que o libertou do possível desespero, que tomou conta de Judas, como nós sabemos, foi e se enforcou. Transmitiu para Pedro: Pedro, está tudo bem, não acontece nada. Pedro ficou com uma pena muito profunda, mas não desesperou. E já começou a chorar pelo arrependimento que experimentava. A própria liturgia centra nossa atenção no olhar de Jesus. Na oração eucarística primeira, o chamado cânon romano, narra como Jesus benzia o pão. Tomou o pão nas suas santas e veneráveis mãos, é a tradução direta assim do latim, elevou os olhos a voz ao Pai, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Elevou os olhos a vós. O olhar de Cristo, Ele mesmo, e que já tinha meditado várias vezes sobre a força do olhar no relacionamento com as pessoas, acaba incluindo essa referência na sua pregação, e do modo reiterado. A primeira que a gente pode fazer referência é a que dá o título da nossa meditação de hoje. E diz lá no capítulo 6, no Sermão da Montanha: o olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas? Se você que é dos meus seguidores não fizer um bom uso dos teus olhos, deixar que teus olhos fiquem contaminados, ou seja,
corram o risco de não ser sadios e deixar que se produzam as trevas em você. Que densas vão ser as trevas na alma daquelas pessoas que talvez nem me conheçam ou nem ainda tenham se deixado cativar por mim. Eu quero contar com você para isso. Quero contar com os teus olhos para isso. O olho é a luz do corpo. Se o teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se o teu olho é simples, diz outra tradução. Se o teu olho for limpo, diz outra tradução. Se o teu olho for puro, foi a que eu escolhi para o tema do nosso recolhimento. Olhar puro, corpo iluminado. E de modo reiterado, dizia, Jesus fala do olhar. Aí, no próprio Sermão da Montanha, antes dessa consideração, lembramos como Nosso Senhor diz, o próprio São Mateus, no capítulo 5º, diz assim, se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que teu corpo todo seja lançado na geena. E é interessante porque no próprio Evangelho de São Mateus, mais adiante, no capítulo 18, Cristo utiliza o mesmo argumento, idêntico, talvez mudando uma palavra, mas se a gente for olhar bem para a tradução, de repente vamos chegar à conclusão que é exatamente a mesma expressão. E com mais razão ainda, a gente pode chegar à conclusão que Cristo já tinha pensado, já tinha meditado, quase que já tinha um esquema mental para chamar a atenção para a importância do olhar. No capítulo 18, Jesus diz, se teu olho te leva ao pecado, arranca-o e lança-o longe de ti, é melhor para ti entrares na vida cego de um olho que ser jogado com teus 2 olhos no fogo da geena. É o mesmo argumento lá do capítulo 5º. E é impossível a gente ouvir essas considerações, as palavras do Senhor, né, e como foi cativando as pessoas com o seu olhar, e não pensar no nosso. Como é que eu olho para as pessoas? Aquelas pessoas, começar pelas pessoas mais próximas a mim, já que a caridade tem uma hierarquia, né? Primeiro, sei lá, a esposa, os filhos, os pais, os irmãos, né? No caso, é uma pessoa que ainda está tem como primeira família os seus pais e os irmãos, né? Depois, quando casa, a primeira família passa a ser a mulher e os filhos. Mas, logicamente, como segunda família também, como é meu olhar? Como é meu olhar para os meus amigos? Olhar para aqueles meus colegas? Olhar para até aquelas pessoas que eu nem conheço, mas que tropeçam comigo na rua, no trânsito, no clube. Dizíamos que há diferentes modos de olhar. Posso olhar com amor, com acolhimento, com compreensão, com respeito. Mas também posso olhar com desprezo, posso olhar com ódio, posso olhar com desdém, posso olhar com descrédito. Há uma frase do Victor Hugo que de fato é muito bonita. Talvez a tendência é aplicá-la no relacionamento entre um homem e mulher assim apaixonados. Namorados, noivos. Mas, sem dúvida, acho que é aplicável no relacionamento entre qualquer pessoa. Quaisquer pessoas. 2 amigos, 2 amigas. Diz assim o Victor Hugo, a minha felicidade era ver que seus olhos me olhavam. Que lindo isso. E que bom seria essas pessoas que estão ao nosso lado se sentem felizes. Se sentissem felizes. Quando, de repente, se surpreendessem com o nosso olhar, conosco olhando, com admiração, com afeto, com compreensão, que é a mesma coisa que dizer com caridade. São José Maria chegou a afirmar isso, nós já ouvimos falar diferentes vezes. A caridade, mais do que em dar esmola das coisas, dar roupas, né? A caridade, mais do que em dar, consiste em compreender. E a caridade é vivida assim, com o olhar. As pessoas se sentem assim ao nosso lado. A minha mulher, né, o meu marido, no caso das esposas, o meu pai, os meus filhos, os meus amigos, os meus subordinados, os meus superiores.
Se sentem olhados desse modo? Há diferentes coisas que podem contaminar o nosso olhar, fazendo com que o nosso olhar não seja ação. Eu pensei inicialmente em duas, depois queria desenvolver um pouco mais, apontar um outro elemento, né, que deixou nossos olhos contaminados. Mas de modo imediato, assim, eu pensei primeiro no olhar crítico, o olhar sem amor, o olhar que só capta aspectos negativos, que parece que não é capaz de captar aspectos positivos. Recentemente, numa carta sobre a fraternidade, o prelado do Opus Dei, Fernando Ocares, citava umas palavras do anterior prelado, Javier Echevarria, que por sua vez tentava penetrar nessa afirmação de São José Maria Escrivá de que a caridade, mais do que em dar, está em compreender. E dizia que nós não chegaríamos até o núcleo dessa afirmação, a caridade mais do que em dar está em compreender, se não fôssemos capazes de olhar o positivo. E já não trouxe aqui as palavras, mas eu me atrevo a dizer prevalentemente o positivo. Se nós perdêssemos de vista que na vida de uma pessoa, em geral, sempre há muito mais trigo do que joio. Tudo bem, nós identificamos que há falhas, né, que há deficiências. Mas que bom seria se nós, tendo que dar um feedback para essa pessoa, né, de alguma forma, soubéssemos introduzir, né, a conversa, apresentando, em primeiro lugar, todas aquelas coisas que diante de nós ela é percebida, né, que são positivas. Até para dar um contexto daquela correção, que não é que aquilo que vai ser apontado de modo negativo assim na sua conduta, né, no seu modo de agir, né, ou de ser, que ela não caiu em desgraça, né? Simplesmente são aspectos que ela pode crescer. Então, olha, você tem isso de positivo, né? Mas tem esses outros dois aspectos que talvez, né, nem sejam tão importantes, mas a verdade é que seria bom que você desenvolvesse, que você cuidasse. E isso se aplica a um feedback de um líder, né? De um gestor, né? Para lá um membro da equipe, mas também, fundamentalmente, sei lá, do marido com relação à esposa, da esposa com relação ao marido, de um pai quando vai corrigir um filho, quando vai corrigir uma filha, né? Que está continuamente colocando diante dela a imagem boa, super elevada que tem da sua conduta, mas há aqueles aspectos que seria bom que ela corrigisse. São José Maria até utilizava uma imagem gráfica, né? Dizia que às vezes pode acontecer, né, diante de uma reunião de uma mãe, né, com as suas amigas, de repente aparece lá o filho menor, que está num processo ainda educativo, né? Enfia o dedo no nariz e fica limpando lá o salão. E as visitas talvez tenham essa reação de nojo, nossa, que sujo. Enquanto a mãe olha e diz, meu filho vai ser pesquisador. Logicamente que a mãe depois, em privado, vai chamar a atenção do filho, vai dizer, filho, não faz assim, faz passar esse carão, né? Isso daqui não é bonito, isso aqui não é educado. Então, essa limpeza é preciso fazer só quando você estiver isolado, quando estiver talvez ali lá fazendo a sua higiene, né, pessoal, né, mas não assim na frente das pessoas, né? Bom, vai chamar atenção, mas a mãe toma o cuidado, né, de não fazê-lo produzindo um constrangimento, menos ainda uma humilhação na criança. E como é importante, né? É importante, nem isolado, produzir essa humilhação, né? É muito duro, né? Um filho ouvir de um pai, nossa, você não serve para nada. Ou de uma mãe, nossa, você só me dá trabalho. Você é muito preguiçoso. Nossa, teu filme está queimado aqui em casa.
E quando nem é verdade, né? Imagina. Mas, às vezes, uma coisa assim, cruamente lançada, jogada, sem, ao mesmo tempo, expressar, né, todo o positivo que se percebe da pessoa, né, é muito duro. E isso produz trevas. E faz com que as pessoas também olhem aquele que não tem a caridade, que só tem um olhar crítico, com receio, né? É tudo muito sombrio. E vai esconder as coisas, vai tentar disfarçar, talvez vai até enganar, vai mentir, né? Desenvolver esse olhar positivo, olhar o positivo, olhar sob o ângulo positivo. Se o teu olho for são, todo o teu corpo será iluminado. E essa luz, logicamente, vai se projetar na alma das pessoas que também vão se sentir assim iluminadas, contentes, agradecidas das correções que recebam. Outra coisa que contamina o olhar, diria, é a inveja, né? Que é tão difícil reconhecer, né? A inveja é um sentimento tão mesquinho que é difícil vestir a carapuça. Mas é importante, né? Se armar de coragem e identificar em nós, muitas vezes, uma espécie de incômodo diante do bem do outro, diante do êxito do outro, do sucesso, da promoção, da desenvoltura que tem com o idioma, com o inglês, do desempenho que adquiriu nas vendas, no mundo do esporte, das habilidades que tem, e do ponto de vista material, da possibilidade de fazer viagens, de adquirir um imóvel, ou trocar de carro, não sei. Tantas situações, né? E o Papa Francisco, vocês devem lembrar, na carta Amoris Laetitia, a alegria do amor, falando da relação familiar, conjugal, até chama atenção para essa possibilidade, né, que às vezes a inveja se dê no âmbito do próprio relacionamento marido e mulher. A esposa que fica incomodada com o congresso do marido, com o reconhecimento do marido, de repente fica lá afundada, se comparando. Só você brilha, né? Eu fico aqui só me enterrando, ofuscada. Esse ostracismo da casa com os filhos. Coisa que talvez, quer dizer, nem seja verdade, ela está vibrando, né? Mas não coloca, não evidencia. Vibrando com poder acompanhar os filhos, né? Se dedicar a isso. Talvez há uma inveja do marido e ao mesmo tempo associada com uma pressão, uma inveja de outras colegas suas que se formaram junto com ela na faculdade, vai saber. E às vezes o contrário, o marido que se vê incomodado com o êxito da esposa. E vai fazer uma viagem, ou está num posto de gestão assim, de grande destaque. E não consegue ver o nós, né? A ponto de agradecer a Deus, puxa, obrigado, meu Deus, por ela. Ou ela, obrigado, meu Deus, por ele. E é tudo nosso. Perdão. Era um espirro aqui que desistiu, né, de sair. E que bom seria, né? Que bom seria se nossa atitude fosse essa, a atitude familiar, né? A vibração de um com o outro. E cada vitória dele é nossa, por afinal de contas é por nós. O que nós temos em comum é muito maior do que qualquer promoção pessoal, né? O nosso projeto de vida, projeto familiar, a empresa familiar que nós fundamos. Mas também, se isso nós estendêssemos para essa vibração entre os irmãos, né? Que não vai ser só uma competição, uma comparação boba, também entre os colegas de trabalho, que vai ser uma torcida um pelo outro. Tinha um amigo que era palmeirense e ao mesmo tempo no grupo tinha um amigo que era corintiano. E era bonito ver, né? Porque às vezes jogava Corinthians e Palmeiras. Na última vez o Corinthians ganhou, e ganhou bem, né? Com bastante vantagem. E esse que era palmeirense falou assim, então vamos lá, vou te pagar uma cerveja. Eu falei, mas como assim? Teu time perdeu? Não, mas teu time ganhou. Então, eu vou comemorar com você, né? Porque o teu time ganhou e o meu perdeu. Eu não vou comemorar com você. Solidariamente, eu vou tomar uma cerveja.
E não se privava da cerveja, né? E menos ainda deixava que aquela coisa gerasse não sei, uma indisposição, o que for. Pena para mim, mas que bom por você. Obrigado, meu Deus, porque meu amigo está feliz, vai dormir feliz hoje. E a felicidade dele vai ser a minha. A minha felicidade era ver que os seus olhos me olhavam, né? Então o corintiano vai ficar feliz de ver o palmeirense olhando para ele. Talvez mais feliz do que com a vitória do próprio time. É simples falar, né? Depois na prática não é tão simples viver. Mas que bom seria. Como ajustar o nosso olhar? Será que teria algum segredo assim, que a gente pudesse ver desvendando esse mistério, né? Como ter um olhar são, sempre são? Ou como conseguir purificar continuamente o nosso olhar desses vírus, da crítica incompreensiva, né? Ou da inveja, que fica ali sempre nos rondando? E talvez o principal fosse a consideração contínua de como Deus nos olha, como somos olhados por Deus. Aquela experiência do Matuto lá na roça, né, em Ars, essa cidadezinha da França, onde São João Maria Vianney foi pároco e ganhou grande notoriedade, né, como grande santo, grande confessor, o cura d'Ars, e que uma vez, depois de ver uma sequência de dias, o Matuto sentando no banco do oratório, olhando aqui para Jesus no sacrário, e ficava ali horas, ou tempos, né? E perguntou, mas você o que fica fazendo aqui? Sentado aí no banco. E o Matuto respondeu, eu olho para ele e ele me olha. É bilateral. Jesus nos olha do sacrário, né? Jesus olha para nós. Deus olha para nós o tempo inteiro. Que bom seria se não perdêssemos isso de vista. Há um livro da editora Quadrante, Olhar para Maria, que eu gosto muito. Acho que todo mundo que lê gosta muito, né? Recomendo vivamente. Mas lá para o final, o autor, que é Antônio Orozco del Cló, ele conta um episódio que aconteceu há tempos atrás. Esse livro é de publicação aqui no Brasil de 92, então já faz tempo. Mas aconteceu com a sua sobrinha, que tinha 4 anos na época. Eles estavam ali no jardim, de repente ela apareceu com um crucifixo, em que o braço de Jesus tinha se desprendido do ombro, né? Então o braço estava girando lá ao redor do prego que prendia a sua mão na cruz. E ela estava tentando ali como que encaixar, né, e deixar fixo o bracinho lá de Jesus, né, ao ombro. E ele contava assim, observei como pegava um crucifixo com as suas mãozinhas redondas, tentando ajustar o braço, que girava em torno do cravo esquerdo, tentando ajustar o braço ao ombro do Cristo. Não saberia dizer se a menina falava só para si mesma ou também para mim. A realidade é que, em voz audível, sem deixar de olhar para o crucifixo, disse, é Jesus, ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo. E ele continua dizendo, poderíamos vislumbrar até que ponto esse olhar divino nos penetra se pensarmos na sentença de Santo Agostinho. O homem vê as coisas porque elas são, mas elas são porque Deus as vê. Nós só estamos na existência, todas as coisas só estão na existência porque Deus as mantém no ser. Olha para elas continuamente. Se Deus deixasse de pensar em nós num único instante, voltaríamos para o nada, de onde nós viemos. Deus nos criou do nada e nos mantém no ser à base de estar pensando em nós, olhando para nós, prestando atenção em nós. E se Deus nos mantém no ser, é porque esse olhar seu tem uma característica muito marcante. É um olhar cheio de amor. Porque se Deus nos olhasse com ódio, nós ficaríamos aniquilados assim, imediatamente. O sentir de Deus já se produz de modo imediato. Se Deus me olha, me mantendo no ser, é porque Ele está me olhando com amor. E com qual amor? Com o amor que é próprio de Deus, que é um ser infinito, um amor infinito. Que bom seria se não perdesse isso de vista.
O Eliot tem também um poema que diz: todas as coisas existem e permanecem na existência unicamente porque tu as olhas. Esse tu, com T maiúsculo, está se referindo a Deus. Todas as coisas existem e permanecem na existência unicamente porque tu as olhas, unicamente porque tu as conheces. Todas as coisas existem somente na tua luz. Sentir-nos olhados assim por Deus, com esse amor, a ponto de que, tão assim deslumbrados por esse olhar, nós nos proponhamos, nos vejamos assim contagiados, olhar do mesmo modo para as pessoas. São José Maria, você vê que tinha esse desejo. Muitas vezes utilizava como jaculatória o seguinte pedido a Jesus: que eu veja com teus olhos Cristo meu. Logicamente, isso pode ser aplicado, para ver a providência divina atuando diante de algumas contrariedades, algumas situações dessas que nos são adversas, para a gente não sucumbir, para a gente não desanimar. Mas, sem dúvida, podem, devem ser aplicadas no nosso modo de olhar as pessoas, que eu veja com teus olhos, Cristo meu, com olhos de compreensão, com olhos de amor, com olhos em que sabem ver o positivo, que eu veja com teus olhos, com olhos de gratidão, que combate a inveja. Os manuais de teologia espiritual dizem que o modo de combater a inveja é com as ações de graças. Obrigado, meu Deus, por ela. Obrigado, meu Deus, por ele. Se for para a tua maior glória, então me leva pelo mesmo caminho. Se não, para mim está bem. Mas tinha dito que faria referência a um outro aspecto assim do olhar são, para que o corpo esteja iluminado. E já vão deduzir a qual aspecto me refiro com a consideração que eu vou fazer agora na sequência, que é o modo como o Dostoiévski descreve o olhar de um personagem seu. Se não me engano, o Alyosha, lá nos Irmãos Karamazov. Mas lembro que quando eu estava lendo um romance do Dostoiévski, esse modo de descrever o olhar do rapaz me ficou muito marcado, a ponto de eu pedir para Deus: Senhor, faz com que o meu olhar seja sempre assim. Ele dizia que o rapaz trazia nos olhos o brilho da castidade. Bonito isso. A castidade que contribui para que nossos olhos sejam sãos e o nosso corpo esteja iluminado. Se teus olhos forem sãos, se forem puros, todo o teu corpo estará iluminado. Os vícios, em geral, deixam os olhos de quem os possui, os vícios, bastante sem brilho, foscos, ou com excesso de brilho, assim, meio vidrado, pouco sadio, um olhar meio doentio já, de cobiça, de posse. O vício produz esse efeito no olhar, ou deixa muito fosco, muito apagado, ou deixa brilhando assim em excesso, de modo que até, impacta, assusta quem se sente olhado daquele modo. O olhar da castidade, o olhar da pureza, que não significa o olhar de alguém que nunca teve um desvio em relação à virtude da castidade. Senão, talvez a imensa maioria de nós não poderia nunca se encaixar. Não há nada que não possa ser resgatado, por mais que uma pessoa tenha tido desvios na prática dessa virtude, ela pode, com a graça de Deus, adquirindo a virtude, recuperar esse brilho, e ostentar esse brilho a ponto também de atrair as outras pessoas para Deus, ser instrumento de Deus com o seu corpo iluminado, para produzir essa mesma luz, luminosidade no corpo dos demais. E também não significa o olhar da castidade, o olhar de pureza, num sentido de puritanismo, o tal puritanismo vitoriano, como a gente ouve falar de modo bastante despectivo. Quer dizer, o puritanismo que é fruto dessa pureza vivida com arrogância, vivida com orgulho, que leva a desprezar os outros, considera todo mundo sujo, todo mundo repugnante, mas um cara impuro,
né? Isso aí nem é virtude, né? A caridade deve estar dando vida a todas as virtudes. A pureza sem caridade, dizia um autor, é uma espécie de repressão pusilânime dos próprios instintos, sem mais. A importância da pureza, da castidade no olhar. Há uma passagem na vida de 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, aqueles 3 que Jesus, em diferentes vezes, quis que estivessem só eles, presenciando alguns atos seus. Por exemplo, quando ressuscitou a filha de Jairo, ele estava lá, Pedro, Tiago e João, no momento da última ceia, lá no momento do Horto das Oliveiras, depois da última ceia, tomou consigo Pedro, Tiago e João e manifestou para eles como o Salmo estava numa tristeza mortal, estava em agonia. Há uma cena que também foram convidados só os 3 para estar com Cristo, que nos é narrada por São Mateus no capítulo 17, né, do seu Evangelho, que é a cena da transfiguração, quando Cristo levou os 3 lá para o Monte Tabor. E essa cena é bem descrita da seguinte forma: tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte em uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. São Marcos acrescenta, com uma brancura tal que não existiria na terra nenhum tintureiro capaz de produzir, né, igual. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. São Lucas também dá seu complemento, dizendo que falavam, o assunto, né, do que falavam sobre tudo o que aconteceria com Jesus em Jerusalém, na sua paixão, mais adiante. E a verdade é que, ao contemplarem Nosso Senhor assim, transfigurado de glória diante de si, eles experimentaram algo do céu, com muita intensidade. Algo que depois vai justificar até a definição que a teologia nos apresenta, a descrição, melhor, do que a teologia nos apresenta do que será o céu. Diz que consistirá na visão beatífica. Um ver que supõe já uma identificação. Um ver que supõe possuir, né? Absorver de algum modo, identificar-se com aquilo que está vendo, com aquilo que está conhecendo em profundidade. Ou seja, fazendo ser igual. Isso que São Pedro, São João, São Tiago experimentaram, fez com que Pedro tomasse a palavra e dissesse: Senhor, é bom estarmos aqui, vamos ficar aqui para sempre, né? Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. Uma imagem do Espírito Santo, né? A nuvem, que também acompanhava a tenda da reunião lá no deserto, né, com o povo sendo conduzido por Moisés. Quando Moisés entrava na tenda e baixava a nuvem, lá sabia que Moisés estava conversando com Deus. Uma nuvem os envolveu, e daquela nuvem fez ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouviu. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles, tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam Jesus, lhes fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Pedido duro esse, né? Não contar aquela experiência que eles tinham tido, ficar segurando aquilo. É como um segredo. Mas, seja como for, aquela experiência deixou-os muito impactados. De tal forma que, passados anos, São Pedro, na sua epístola, na segunda epístola que escreveu, fará referência a ela, dirá: na realidade, não é baseando-nos em hábeis fábulas imaginadas que nós nos temos feito conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas por termos visto a sua majestade com nossos próprios olhos. Porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando do seio da glória magnífica lhe foi dirigida esta voz. Primeiro nós vimos com nossos olhos, depois ouvimos com nossos ouvidos.
Este é o meu Filho muito amado, em quem tenho posto todo o meu afeto. Essa mesma voz que vinha do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim demos ainda maior crédito à palavra dos profetas, a qual fazeis bem em atender. É o início, né, o capítulo 1º da segunda carta de São Pedro. Não foi baseado em hábeis fábulas imaginadas, que nós temos feito conhecer o poder. Nós vimos e ouvimos. Quando estávamos com ele no Monte Santo, vimos a sua glória. E São João, por sua vez, também testemunho ocular, por mais que não faça uma referência explícita àquela sua experiência, né? Ele dá a entrever no início, no capítulo 3º, melhor, da sua primeira epístola, o que lhe produziu aquela contemplação de Cristo transfigurado de glória. O capítulo 3º de São João, nessa primeira epístola, diz assim: Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que haveremos de ser. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto veremos como Ele é. Nós vamos ser semelhantes a Deus, porque nós veremos como Ele é. Como quem diz, eu já experimentei isso uma vez, e é assim mesmo. Foi só um aperitivo do céu, e vocês não perdem por esperar. Quando chegar no céu, né, nós já somos filhos de Deus. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus. Mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto veremos como Ele é. A visão beatífica. Pois bem, o que isso tem a ver com o nosso tema? Tem a ver porque, na sequência, São João, São Pedro, São Paulo depois também vai dar o seu testemunho, né, sua interpretação, né? Na sequência dessas narrativas, dessas narrações, né, vem uma exortação à pureza. Olha o que diz São João na sequência disso, né? Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança, torna-se puro como Ele é puro. Eu vi uma tradução em latim que dizia assim: castifica-se sicut illut castus est. Se torna casto como ele é casto, se torna puro como ele é puro. A pureza associada à castidade. E logicamente tem em mente aquela bem-aventurança que Cristo pronunciou lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Você quer ter uma filiação divina assim, num grau elevado, ou seja, já atingir a plenitude, então você tem que contemplar Deus face a face. E para chegar a isso, o que você tem que fazer? Ser puro, ser casto. Viver a caridade, dizíamos no início, combater a crítica, combater a inveja, e viver a castidade. As duas. As duas. E todo aquele que nele tem essa esperança torna-se puro como ele é puro. Todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E veremos São Paulo escrevendo aos Efésios de uma forma assim que é emblemática, né? Não sei como dizer. No capítulo 5º, ele que desenvolve bem a doutrina da filiação divina. Nessa epístola aos Efésios, já logo no capítulo 1º, diz que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abba, Pai. Ele no capítulo 5º diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados. Progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo. Quanto à fornicação, à impureza, sob qualquer forma, que disso nem se faça menção entre vós, como convém a santos, nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Olha só. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados. Como? Progredir na caridade, viver a castidade. E dirá também na Epístola aos Tessalonicenses, no capítulo
Quarto, a primeira epístola, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Sede santos como vosso Pai Celestial é santo, disse Jesus. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E como desenvolve? Que viteis em pureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santo e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. E que ninguém nesta matéria oprima nem defraude o seu irmão, porque o Senhor faz justiça de todas essas coisas. Ou seja, você procure quer dizer, viver bem a pureza e ajudar as pessoas a viverem. Né? E não, pelo contrário, induzi-las, né, a não viverem a pureza, não viverem a castidade. É sugestivo como a virtude da pureza vem associada à plenitude da filiação divina, que por sua vez está associada à contemplação. Os puros de coração vêm a Deus e atingem essa plenitude de filiação divina. E não queria me deter a falar fazer um tratado sobre a pureza em si mesmo, mas sobre o olhar, a influência do olhar. Também como um elemento forte para preservar a pureza. É o único? Não. É o mais importante? Não sei dizer. Mas que é muito importante é. São José Maria Escrivá, no ponto 183 de Caminho, faz referência àquela experiência nefasta do rei Davi, que viu a Betsabé, a mulher do seu general Urias, que morava na casa vizinha ao seu palácio. Ele que estava no terraço do palácio viu a mulher que estava tomando banho lá embaixo e ficou espiando ela nua. Ferveu, né, de paixão no seu interior. Estava acontecendo uma guerra, o marido estava fora e mandou trazer a mulher, né, e a seduziu, e ela ficou grávida. E ele, para que aquilo não, lá já é a história mais comprida, né, mas que não transcendesse, né, não viesse à tona, de alguma forma promoveu a morte do general e a tomou como uma das suas esposas. Ela perdeu esse filho, mas depois ela engravidou, de quem nasceu Salomão. Deus escreveu certo por linhas tortas, né? Mas aí foi uma ruptura aí séria, né, de Davi com Deus, com a confiança de Deus. Não foi a única, mas foi uma ruptura séria. E São José Maria Escrivá diz lá no ponto 183 do capítulo Mortificação de Caminho: os olhos, por eles entram na alma muitas iniquidades. Quantas experiências como a de Davi! Se guardares a vista, tereis assegurado a guarda do coração. Para que has de olhar, diz no ponto seguinte, se o teu mundo o levas dentro de ti. E a verdade, a gente vai encontrar no Eclesiástico como exortação a fazer um bom uso da vista, a guardar a vista, mortificar a vista. Diz lá no capítulo 9 do livro do Eclesiástico, diz lá: não detenhas o olhar sobre uma jovem para que a sua beleza não venha a causar tua ruína. Não lances os olhos daqui e dali pelas ruas da cidade, ventilador, olhando para todo lado, virando a cabeça quando passa uma mulher bonita, quando passa um rapaz. Parece que a guarda da vista é só para as mulheres, né? É preciso fazer um inciso. Por mais que a própria Sagrada Escritura está falando, né, não fique se deixar seduzir pela mulher elegante, mulher bonita. Toda a indústria, né, infelizmente, né, do sexo também tem a mulher como alvo forte. E vai tendo muitos apelos, né? Apelos para as mulheres em vitrines de shopping, né? Mais homens com dorso nu e de modo mais insinuante. Não dá para dizer que ninguém está salvaguardado, ninguém está preservado. São muitas imagens que circulam, são muitos apelos que chegam, às vezes até em grupos familiares. E há muitas postagens no Instagram, há muitas fotos que o pessoal vai enviando, né? Vai entrar na psicologia, o que move uma moça a tirar uma foto das suas partes íntimas e mandar, né? O que move o rapaz, né? Mas é o olhar, a concupiscência dos olhos, né? Que vai estragar tudo, vai deixar
aquelas pessoas com o olho fosco ou com o olho vidrado, né? Meio tarado. E que não consegue olhar para uma moça, não consegue olhar para um rapaz, numa festa, num happy hour, né? Está lá pensando como vai conseguir, sei lá, uma situação de maior intimidade, desrespeitando a ordem natural das coisas no que diz respeito ao sexo. O sexo é uma coisa, a realidade maravilhosa para ser vivida como um fator de integração da pessoa, integração do relacionamento social, não como um fator de desintegração da pessoa e das relações. E nesse sentido, então, uma realidade é para ser vivida no contexto do matrimônio e não fora dele. E não também de qualquer jeito, a castidade, né, na vida matrimonial, não de modo vulgar, né, é para ser vivido também numa atmosfera de consideração, de amor, de entrega, não de posse, de doação. Mas dizia que não queria fazer um tratado sobre a pureza, até a gente já falou sobre isso em outros recolhimentos. Mas o cuidado com o olhar. E ao mesmo tempo favorecer o olhar das pessoas sobre nós, sabendo apresentar-nos bem, vestir-nos bem, de modo agradável, com pudor. A virtude do pudor, já teremos considerado outras vezes, é aquela virtude que faz com que uma pessoa reflita a imagem que ela tem de si mesma. Se ela tem uma autoestima elevada, então ela pensa em si sempre no conjunto, com corpo e alma, ela vai se apresentar de tal modo que as pessoas também a percebam no conjunto, homens e mulheres. Se tem uma autoestima baixa, ela vai chamar atenção para algum aspecto que nela ela considera que é mais atraente. Se ela acha que a boca dela é mais atraente, vai passar um batom lá que o pessoal vai olhar, só vai ver boca. Ou vai se vestir de tal modo, com uma transparência, com um decote, ou com uma, sei lá, um quadril ajustado, né? E que a atenção das pessoas vai se voltar só para uma parte dela. Ou ele também, né? Com bíceps, ou, sei lá, com calção de banho, que vai reduzir. A pessoa vai ser vista só de um único ângulo. E que bom seria, né, se nós, tendo isso presente, nos apresentássemos com pudor. Ou seja, que as pessoas, de tal forma que as pessoas nos percebessem num conjunto, também com a nossa transcendência, com a nossa alma espiritual. Né? E seja num parque, seja na praia, seja numa piscina, seja num churrasco, em cada situação a gente se apresentasse de modo condizente com o momento, sem dúvida, mas ao mesmo tempo sendo percebidos no conjunto. Vamos pedir a Nossa Senhora, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, Mãe Imaculada, Mãe Intacta, Mãe do Amor, né? Que nos faça ser pessoas que de fato tenham um olhar puro, um olhar são, um olhar que sabe ver o positivo, um olhar que não se deixa levar pela inveja, ou seja, ver com gratidão o bem dos outros, o progresso dos outros, e um olhar casto, né? Fruto de um desejo também, de, uma vez sentirmos assim olhados por Deus, querer vê-lo. Eu olho para Ele, Ele me olha. E um olhar que vai produzir identificação. Vamos fazer um breve exame de consciência. Exame, ato de presença de Deus. Os olhos são o espelho da alma, conforme o ditado popular. Posso dizer que as pessoas que convivem comigo identificam em mim uma alma compreensiva, compassiva e generosa, exatamente pelo meu modo de olhá-las. Na convivência diária, familiar, profissional, social, esforço-me por olhar as pessoas de modo positivo, tendo em conta suas múltiplas qualidades, salvaguardando sempre as suas intenções, e não só olhando-as do ponto de vista dos seus defeitos e falhas. Diante do êxito das pessoas, das suas qualidades e habilidades, tenho uma atitude de verdadeiro agradecimento a Deus por elas? Ou acabo olhando para essas situações com inveja, manifestada num incômodo interior,
que inclusive chega a manifestar-se em comentários negativos que diminuem em parte ou totalmente o seu brilho? Considero-me sempre olhado por Deus e por Nossa Senhora de modo terno e cheio de admiração por mim? Procuro reproduzir esse modo de sentir-me olhado por eles ao olhar para as pessoas e suas realidades concretas? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Luto diariamente por crescer na virtude da castidade. Esse empenho se reflete no modo como evito situações, lugares e comunicações nas redes em que posso expor a minha própria fragilidade ou a das outras pessoas, namorada, noiva, esposa, colegas, etc. Olho para as pessoas com recato e sem malícia, procurando percebê-las na sua transcendência, sem deter-me em sentimentos ou pensamentos desordenados que necessariamente rebaixariam a sua dignidade diante da minha mente e do meu coração. Ao mesmo tempo, vivo a virtude do pudor ao apresentar-me diante dos demais em todos os ambientes, trabalho, academia, praias, piscinas, parques, etc. Peço à Virgem Maria, Mãe Puríssima e Castíssima, para que me faça manter sempre o brilho da caridade e da castidade nos meus olhos. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.